É a famosa crise dos 30? Eu lembro que quando eu tava chegando nos 30, que vem aquela crise dos 30, eu comecei a entrar numa pira de, porra, de não entender direito o que eu tava fazendo mesmo aqui, tá ligado? Todo mundo fala, nossa, tem a crise dos 30. O que é o tal da crise dos 30, né? Tanta gente que passa aí pelo problema dos 30 anos, onde você não sabe o que você quer fazer, ou se vale a pena você continuar fazendo, ou se você está no caminho certo, se você já está na meia-idade, e o que pode acontecer posteriormente perante isso. Isso puxa aqui a sua orelha, né, e te dá muitos gatilhos. Então isso é o que a gente vai falar hoje, que basicamente os 30 anos de idade, na perspectiva biológica, comportamental, social, é um período longe da meia-idade. Então, longe da meia-idade. Tira isso da sua cabeça, que você está ficando velho. Tudo bem que nós estamos ficando velhos com 30 anos, né? Mas ainda é um período longe aí da meia-idade. Isso porque nós consideramos, a ciência considera 40 anos como o início da meia-idade, né? Então, porque algumas consolidações, elas vão acontecer mesmo aí nos 30 anos. Carreira, os relacionamentos, se o cara casa, se a mulher casa ou não, os objetivos, a consolidação de bens materiais, né? Então é um período aí de 30, 35 anos que as pessoas começam a comprar carro, comprar moto, comprar veículo, comprar cachorro, né? Ter os bens materiais. Mas geralmente existe muito tempo aí para você realizar outros projetos, por exemplo. Então não fica calmo que você não entrou nessa meia-idade ainda. Esse período, né, de 30 anos é onde a gente observa se nós estamos reagindo ao ambiente à nossa volta, ou à sua volta, e se nós precisaremos mudar desse mesmo ambiente, né, ou apenas ficar nessa zona de conforto. Isso muda o jeito que você entende a sua vida no âmbito do trabalho. E é daí que a gente tenta novas coisas. Saia do habitat ou apenas você aceita a situação e vai deixando alguns objetivos de lado e colocando outros novos objetivos. É o tal do o trabalho do porvir. Geralmente, esse trabalho do porvir, né, é quando isso angustia a gente, porque as percepções que nós temos vão ser coisas que até os 30 anos de que a gente conquistou ou não. A química aqui envolvida no seu cérebro, no cérebro do editor, coloca o cérebro do editor aqui, ó. Cérebro do editor. Corresponde a gente pensar num futuro mais prévio, a gente pensar num futuro não mais de décadas, onde vai demorar 10, 20, 30 anos, mas com os seus 30 anos você vai começar a pensar de forma a escalonar os anos. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, até 10 anos, né? A gente pode colocar assim. Mas a realização das coisas que nós queremos, dos objetivos de vida e do que nós projetamos, não vai ficar mais em um longo período, mas sim em um curto período. Porque o cérebro funcional, aqui o nosso córtex pré-frontal, ele vai fazer ligações aonde nós entendemos posteriormente o que aconteceu com outras pessoas da nossa família ou pessoas à nossa volta, e isso contribui para que psicologicamente e de forma a gatilhos muito mais funcionais a gente entenda como trabalhar e como conquistar no nosso presente momento. Porque no futuro o nosso cérebro não vai estar tão forte como está hoje e até mesmo as questões físicas de trabalho e aonde a ansiedade ela se instaura. Se valeu a pena até aqui o que nós estamos fazendo e o que a gente precisa mudar ou não. Isso porque não é mais só um dia, não é outro dia. Você chegar aos 30 anos, não sendo um Peter Pan, né, da vida. Aliás, nós temos vídeos aqui no canal falando isso. O editor vai colocar aqui a síndrome do Peter Pan. Faz com que o seu cérebro funcional, né? Faz com que a gente faça uma avaliação
a cada comportamento que a gente tenha, né? Quando você chega aos 30. Tanto é porque aí vem a cobrança. É o dia do dia. Ao mesmo tempo, ao mesmo momento que o dia é longo, a gente também acha que nós percebemos que ele parece ser curto. E como nós trabalhamos muito, é como se a gente não trabalhasse muito. Porque naquele dia, isso tem a ver com as preocupações que os 30 anos nos trazem. É o medo da falta. Quando a gente pensa, né, no Brasil e na nossa própria economia, todos nós, a gente está à deriva de acontecimentos e muitas pessoas que chegaram aos 30 já passaram por acontecimentos que foram bem ruins e disfuncionais em suas vidas. Essa é uma realidade que nós temos. E quando a gente pega por essa estrutura avaliativa, onde as nossas crenças nucleares, os nossos pensamentos disfuncionais estão envolvidos em comportamentos, então nós vamos observar aquilo que nós já conquistamos e nós saímos então desse ambiente. Evolutivamente é o que nós chamamos de foraging behavior, ou comportamento de forrajamento, que é onde os nossos ancestrais, né, com interações ali e tudo mais, com outras pessoas, socialmente existe uma mudança do comportamento para que você consiga então sobreviver, para que você não tenha falta e que não te falte no seu futuro. São essas ações que os nossos antepassados precisavam ter para conseguir alimentos, abrigo, grupo, sobreviver, e isso foi passado para a gente, né? Esse comportamento de sair de ambientes dado a uma avaliação que você tem desse mesmo ambiente. Os animais fazem isso. Os animais migram de habitat para habitat quando falta alimento ali, né? Quando falta comida, quando falta água, quando falta o essencial. Isso foi passado para a gente. E às vezes o nosso hipocampo, ele não ajuda, né? O hipocampo da modernidade, porque nós, mesmo querendo sair de um ambiente, mudar algumas funções, alguns comportamentos, acontece que a gente geralmente tem memórias bem disfuncionais ao analisar a trajetória comportamental que nós tivemos durante os anos. Sempre nós vamos fazer comparações com os outros, ainda mais se a gente trabalha muito e dorme mal. Novamente, o sono imperando aí nas características do cérebro, para que o cérebro ele consiga sim reestruturar algumas sinapses e algumas informações. A gente vai estressando o cavalinho marinho, né? Hipocampo. Hipocampo, cavalinho marinho. E ele nos traz pensamentos negativos e disfuncionais, e nós já temos vários estudos que falam isso. Quando você não dorme funcionalmente, o seu hipocampo, o seu cérebro, né? O cérebro inteiro, vamos dizer assim, ele não funciona funcionalmente, e esse mesmo hipocampo, ele resgata ali lembranças, pensamentos negativos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre as coisas, que impera então o tal do modelo cognitivo em TCC, e daí vem as cobranças. Talvez, antes de você se desfuncionalizar ainda mais, nossa, realmente, Gerson, eu não fiz isso, pô, tô com 30 anos, eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho uma família, eu não tenho um cachorro, eu não tenho nada. Antes de você pensar nisso, avalie. É interessante você avaliar o que é importante. Se é mais trabalho, se é mais festas, se é você se dedicar a outras coisas, se é você se dedicar ao que você já se dedica, se é a família, se é os amigos, os estudos, se é a profissionalização daquilo, se bem que com 30 anos é mais difícil você encontrar amigos fiéis como você encontrou na sua adolescência e na sua infância. Amigos que duram para sempre, né? Entre aspas, porque eles morrem no final. Ou você vai primeiro, né? O que te inflama a continuar fazendo algo que você gosta. Pensa nisso. O que me inflama? O que me dá... Nem sempre vai ser o dinheiro,
nem sempre vai ser só a conquista, nem sempre você vai ver os resultados, às vezes vai ser o processo daquela situação toda, e no final o estímulo é o que você fez que te levou a continuar fazendo isso. Às vezes pode ser um desafio para você melhorar, às vezes pode ser a sua família, às vezes pode ser uma reestruturação cognitiva, comportamental, social, e muitas vezes você encontra isso não num período muito fácil da vida, mas realmente em situações muito mais negativas. E você se perguntar nesse sentido ajuda você a avaliar um pouco essa frustração que os 30 anos de idade pode trazer, né? Olhar o ambiente à sua volta é algo interessante porque você vai avaliar, analisar o comportamento de outras pessoas, desde que essa análise não faça você se desesperar, porque você viu aquele influencer lá de 20 anos com milhões, você viu aquela criança no TikTok fazendo uma dancinha e ganhando muito dinheiro. Fica tranquilo, tudo isso passa, lembra que tudo isso vai passar, o cérebro dessas pessoas não está formado ainda, nós sabemos que o nosso cérebro se forma ali, o nosso córtex pré-frontal até os 25 anos de idade, e muita merda vai acontecer, o que vem, como diz a minha mãe, e eu acredito que a sua também, o que vem fácil, vai fácil. Os projetos pessoais, objetivos e a crítica autoconstrutiva leva a gente a deixar de lado essas questões muito mais emocionais e que, de certa forma, deixando esses lados mais emocionais, faz com que o nosso cérebro trabalhe para criar novas sinapses nos nossos lobos frontais e pré-frontais, que faz que nós tenhamos um viés muito mais realista, não deixando de validar o que a gente já construiu nesses 30 anos, até os 30 anos. Não é aceitar tudo, mas pegar ali o que você já tem de estrutural, de funcional, de bom, né? E potencializar isso. E aos poucos, sem pressa, no seu tempo, reformar, ou seja, reestruturar o que você não fez de positivo e construtivo. Um passo para você modificar comportamentos é exatamente você entender aquilo que está errado, aquilo que você precisa avaliar, não só avaliar, mudar e se esforçar em mudar. Afinal, a gente não pode esquecer que logo os 40 anos chega, e é aí que outra crise também chega. Mas essa crise dos 40 anos eu vou falar para vocês em um futuro aqui no nosso canal. Certo, pessoal? Então, obrigado por vocês estarem em mais um vídeo. Não sei como que o editor vai encaixar isso aqui, porque eu tive uma ideia assim, uma ideia funcional. E aí nós fizemos uma pesquisa sobre a crise, né? Tem muita gente tendo crise aí dos 30. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Precisar, estamos aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas com a terapia cognitivo-comportamental, a prática baseada em evidências e as neurociências, e o editor agradece. Certo? É isso aí, até a próxima, fique bem. Tchau!